Lucas 4, 16 a 22. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente, sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam-lhe dos lábios e perguntavam: Não é este o filho de José? Vamos orar, irmãos. Obrigado, Senhor, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra. Agradecemos, ó Deus, a Ti por esse momento que nos reunimos em torno da Tua mesa, ó Deus, para relembrar do sacrifício de Jesus, do ministério de Jesus, deste que cumpriu a palavra, as profecias de salvação. E por isso, ó Pai, estamos aqui hoje. Por isso podemos cantar, podemos crer na Tua palavra como verdade eterna. Pai amado, nos abençoe agora, neste momento de leitura e exposição da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-nos. Quando nós olhamos para esse texto, nós ficamos imaginando, né, que momento maravilhoso. Aquelas pessoas se reuniam na sinagoga e às vezes alguém se levantava e ia até a frente fazia uma leitura. Você consegue imaginar várias pessoas sentadas, de repente levanta lá um dos que moravam naquela região e abre a Bíblia nesta passagem e lê a profecia que se revelava naquele momento, naquele instante. Quando o texto diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, o único que poderia ler e realmente estar ali concretizando aquela palavra era Jesus. Ele está falando dele, estava sobre mim, Jesus. Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista dos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Então disse que ele fez essa leitura, fechou o livro, devolveu lá o livro ao assistente, sentou-se naquele local. E aparentemente aquela não foi uma simples leitura. Talvez eles, acostumados com uma leitura mais tradicional, uma leitura mais simplesmente rotineira, costumeira, sem tanta expressão, de repente aquela leitura não foi qualquer leitura. Você imagine o próprio Jesus dizendo aquelas palavras. E aparentemente as pessoas ficaram olhando para ele, né? Ficaram olhando para trás, olhando, meio confusas, meio sentindo grande poder, mas ao mesmo tempo eles não queriam aceitá-lo como Jesus, como Cristo. E foi nesse momento que ele diz o seguinte: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Eles continuaram na crise, maravilhavam-se, mas ao mesmo tempo ficavam dizendo: mas não é aquele lá, o filho de José? E é esse texto que fala que na casa, né? Na casa e na cidade que você realmente mora, que você vive, você não é aceito, você não é benquisto, né? Como profeta. E nós percebemos um texto que se faz expressar um momento tão importante como esse ministério de Jesus, ministério de salvação, ministério de transformação. E esse ministério, ele realmente toma, né, o seu ponto mais forte
na cruz. A cruz de Jesus. Essa cruz que nós podemos participar no momento da Santa Ceia, relembrando desse sacrifício de Jesus. É o momento que nós temos para lembrar de histórias como essas, para lembrar de Jesus como nosso grande Salvador, o grande transformador das nossas vidas. Participar da Santa Ceia, hoje eu só quero falar sobre esse momento da Santa Ceia. Participar da Santa Ceia é para nós um momento de comunhão, de alimento de Jesus. Como ele mesmo diz, o alimento do seu corpo e do seu sangue. Essa palavra de Jesus gerou um pouco de dúvida. Algumas doutrinas estranhas apareceram, né? Alguns acreditaram que ele realmente se transforma no pão e ele é verdadeiramente se transforma naquele vinho. Outros acreditaram que é uma mistura de pão com vinho. E nós sabemos que o significado de Jesus falar isso é realmente mostrar que espiritualmente nós participamos do pão, que é pão, do cálice, que é suco ou vinho, mas participamos espiritualmente desse momento. Ele se faz presente espiritualmente nas nossas vidas. A presença de Jesus não precisa ser física, Jesus está presente. E na Santa Ceia ele se torna mais presente quando nós temos esta participação visível de elementos que o próprio Jesus mesmo mandou que nós estivéssemos tomando, para assim podermos ser transformados, ser consolados. Por que a Santa Ceia é um momento muito importante na vida espiritual do povo de Deus? Porque ela é um anúncio dessa boa notícia. E mais do que anunciar aos outros, é o momento de anunciar a nós mesmos, que participamos do pão e do cálice. Lembrar, fortalecer essa lembrança de que nós somos salvos, que nós somos transformados por Jesus. E que há um grande aspecto que essa notícia nos traz alegria, nos traz força. Todas as vezes que nós lembramos na Santa Ceia do sacrifício de Jesus, nós estamos lembrando do grande amor de Deus por nós, do grande sacrifício de Jesus por nós, do que Ele fez por nós. E essa notícia, irmãos, ela deve nos impactar. Porque quando nós olhamos para o grande sacrifício que Deus fez por nós, nós vamos entender e nós vamos lembrar o grande valor que nós temos para Jesus. O valor que eu tenho para Jesus é tão grande, foi tão grande, a ponto dele derramar o seu sangue na cruz para nos salvar. Tem uma frase de William Temple que diz o seguinte: o meu valor é o que eu valho para Deus. E esse é grande e maravilhoso, porque Cristo morreu por mim. Meu valor. Às vezes a gente precisa ser lembrado, né? Nós somos filhos de Deus. Nós somos criados por Deus, amados por Deus. E é esse momento de participar da Santa Ceia, para trazer à nossa memória esta boa notícia. A boa notícia que traz cura, paz, libertação, a grande transformação das nossas vidas. Quando Jesus então fala, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir, ele está citando o texto de Isaías 61, que tem uma pequena variação. O texto de Isaías 61, versículos de 1 a 3, que nós lemos no início do culto, ele diz isso: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados, boas notícias. Essa boa notícia que nós ouvimos na Santa Ceia. E quando nós lemos esse texto, de forma geral, a palavra que nós encontramos aqui é consolo. Consolar os que choram, consolar os que estão de luto, aqueles que estão como que em cinza,
como que em pranto, como que com espírito angustiado. Essa é a notícia para nós. É o que Jesus tem que trazer à nossa vida. Quando nós participamos da ceia, isso deve ficar mais evidente em nós, essa alegria. Por isso que Santa Ceia não é um momento de tristeza, né? É um momento de alegria, é uma festa, que nós lembramos desse grande amor e a grande transformação que Jesus opera nas nossas vidas. Voltando aqui a essa passagem, irmãos, tentando entrar dentro desse momento na sinagoga, a gente pensa, né, como aquela palavra de Jesus foi especial. Palavra que diz que Ele é o que veio para curar, para transformar, para libertar. E eu sei que essa libertação ocorreu naquele momento, né? Muitos doentes, muitos enfermos, muitas pessoas foram libertas, foram transformadas. Mas Jesus deixa claro que a grande transformação, a grande libertação está relacionada à vida eterna que Ele veio trazer para aquelas pessoas. E essa é a palavra de Jesus. Eu vim para transformar. Se nós pegarmos as palavras aqui que estão relacionadas nesse momento, nesse texto, quando nós vemos uma das partes aqui, Ele traz uma coroa em vez de cinzas. É a ideia de alegria no lugar de tristeza. A coroa, ela tem esse significado de autoridade, de vitória. Os vencedores ganhavam uma coroa. Mas é interessante que aquela coroa era uma coroa com umas folhas de louro, e aquela coroa ela ia secar, ela ia desfalecer. Qualquer coroa desse mundo acaba. E ele vem dizer: eu trago uma coroa. A coroa que representa a força, a vida, a salvação. A cinza, que é o que eles tinham, o que nós tínhamos sem Jesus. A cinza é o pó, representa a tristeza, humilhação. Ele troca. Jesus é a transformação. Óleo de alegria em vez de pranto. Esse óleo de alegria, o azeite, representa alimentação, representa cura aos feridos, unção, representa toda essa transformação. No lugar do quê? Do pranto, da lamentação, do sofrimento. E a terceira parte aqui é vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Roupa de festa, de alegria, no lugar da angústia, da aflição, da tristeza. Essa é a boa notícia que Jesus traz para nós. Apregoar o ano aceitável do Senhor. O dia da salvação, o dia da vingança do nosso Deus. O dia em que todo olho verá o reino de Jesus sobre nós. Esse momento, então, é o momento de participarmos da Santa Ceia. E todas as vezes que nós participamos da Santa Ceia, isso pode ficar mais evidente para nós. É difícil explicar este sacramento, mas como nós entendemos na palavra, esse participar fisicamente é diferente para nós, pois foi algo instituído pelo próprio Deus. E nos faz lembrar, nos aproxima dele, nos faz realmente ser fortalecidos em Jesus. Participar da Santa Ceia. Como agimos antes e como participamos da ceia. Como agimos antes? Quais são as nossas atitudes antes, semanalmente? Qual é a nossa vida diária? Porque participar da Santa Ceia não é simplesmente um momento mágico em que você chega à igreja e participa da Santa Ceia e tudo isso que eu estou falando acontece, essas lembranças vêm
a boa notícia vem transformando a sua vida. Para que isso aconteça, a gente tem que ter uma vida de caminhar com Deus. E esse caminhar com Deus diariamente será, como digo, um momento de fortalecimento desse caminhar na Santa Ceia. Somos fortalecidos nessa festa. Participamos dessa festa. É como se pudéssemos dizer, né? Você vai na festa de alguém, mas para você ir na festa de alguém, você tem que ter comunhão com essa pessoa. Se você vive distante dessa pessoa, você não vai chegar lá na festa dela. Você vai se sentir um pouco fora do lugar, um pouco distante daquilo tudo. Você não vai conseguir celebrar. Da mesma forma, como nós vamos participar dessa ceia, dessa mesa de comunhão, se nós não vivemos essa comunhão? Participar da Santa Ceia precisa se cultivar da fé, de arrependimento, de negar a si mesmo, de buscar esse serviço com Cristo. Eu estava vendo uma reportagem que fala que no Brasil, quase 50% da população, ou pouco mais, são sedentários. Isso dá quase 70 milhões de pessoas. Sedentário é aquele que não faz qualquer exercício físico pelo menos 150 minutos por semana. Dá mais ou menos uma meia hora por dia, segunda a sexta. Eu fiquei pensando, será que se a gente fizer uma contagem, dos sedentários espirituais, qual será a porcentagem? E se a gente fosse pelo menos comparar ao tempo gasto com atividade física para ser considerado um não sedentário, será que nós, pelo menos meia hora por dia, temos práticas espirituais? Nós temos esse tempo para leitura, para oração, para meditação, pelo menos esses 150 minutos. Eu creio que muitas vezes nós estamos sedentários espiritualmente. E aí, da mesma forma que não pode ser atleta de final de semana, chegar no final de semana e querer correr os 150 minutos, nós não podemos simplesmente chegar na igreja, fazer um rápido exercício espiritual, tomarmos a ceia e voltar a ser sedentário durante a semana. Então, o que nós fazemos antes para participar bem da ceia, para usufruir desta ceia, para que ela tenha esse significado de boa notícia, nos lembrando de Jesus, nos trazendo comunhão com Jesus? Nós devemos então nos preparar, nos fortalecer espiritualmente, fortalecer a nossa consciência com Deus, viver em paz com as pessoas, perdoar as pessoas, andar em santidade. E assim eu estou, de certa forma, me preparando para participar da ceia. Como participamos da ceia? Esse momento de participar da ceia não é um momento de preparar-se, de confessar todos os seus pecados e de fazer um concerto em poucos minutos antes da ceia. Não dá tempo para isso. Se nós não estamos preparados, não é nesse minuto que nós vamos nos preparar. Como nós então devemos tomar a Santa Ceia? Nós devemos tomar a Santa Ceia sempre lembrando do que representa essa Santa Ceia. O momento da Santa Ceia é o momento de confirmar a nossa fé, de relembrar esse significado da ceia, de reverentemente pensar no sacrifício de Jesus. É o momento de buscarmos a Deus. E às vezes há um pouco de confusão entre participar indignamente, tomar sem discernir o corpo. A ideia aqui é discernir o corpo, ou seja, discernir o que nós estamos fazendo. O que é tomar a Santa Ceia indignamente? É quando você toma sem perceber o que você está fazendo, relaxadamente, talvez pensando numa outra coisa, pensando o que você vai fazer depois do culto. É o momento de tomar a Santa Ceia dignamente, o momento de tomar a Santa Ceia refletindo tudo que ela representa.
É uma frase de Calvino que diz: alguns, querendo preparar os homens para a digna participação, têm afligido suas consciências. Dizem que para participar da Santa Ceia é preciso estar em estado de graça, purificado de todo pecado. E acredito então que participar dignamente é alguém que está digno de participar. Isso não existe. Como eu disse, não que nós não estejamos e devemos nos preparar. Devemos nos preparar. Mas o momento da ceia é o momento de nós nos colocarmos diante desta verdade, do significado dela. O reverendo Hernandes diz que essa palavra indignamente, né? Ou seja, quando nós participamos da ceia achando que somos dignos, aí que nós somos indignos. A frase dele é o seguinte: a nossa dignidade é a consciência da nossa indignidade. Você se tornar digno, a primeira coisa que você tem que colocar-se é com essa consciência de que você é indigno, que você precisa do sangue de Jesus. E é interessante que se considerar indigno, irmão, não significa que você não se preocupa com o pecado, que você está vivendo de qualquer forma, não. É exatamente o reconhecimento dessa necessidade de viver melhor, de mudar, de participar das coisas do Senhor, de ser transformado pelo Senhor. Portanto, irmãos, eu creio que nós temos esse grande privilégio de poder participar da ceia. Na confissão de fé diz o seguinte: na noite em que foi traído, o Senhor Jesus instituiu o sacramento do seu corpo e sangue, chamado ceia do Senhor, para ser observado em sua igreja até o fim do mundo, a fim de lembrar perpetuamente o sacrifício que em sua morte ele fez de si mesmo. Selar os verdadeiros crentes os benefícios provenientes deste sacrifício, para o seu nutrimento espiritual e crescimento nele, e a sua obrigação de cumprir todos os seus deveres para com ele, e ser vínculo e penhor da sua comunhão, e com ele e de uns com os outros, como membros do corpo místico. O Senhor Jesus instituiu a ceia para ser lembrado até enquanto nós estivermos vivos. E Ele fez isso para que nós estivéssemos realmente sendo parte desse compromisso com o Senhor, fortalecido espiritualmente, se tornando apto, mais aptos para cumprir os nossos compromissos e para que a nossa comunhão pudesse ser firmada. Comunhão com Deus, comunhão com o nosso próximo, sendo transformados por esse momento. Nosso desejo, irmãos, que nessa noite, quando participarmos dessa ceia, possamos lembrar dessa notícia, essa notícia que sempre deve restaurar a nossa esperança. O crente, ele nunca tem motivo para estar desesperado, nunca, porque nós temos toda a esperança, pois nós recebemos essa grande notícia de que o pior que poderia acontecer conosco não vai acontecer, que a morte foi vencida por Cristo na cruz. E o que mais nós queremos, irmãos? O que mais nós precisamos? A pergunta que a gente tem que se fazer todo dia. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Isso disse Jesus. E esse Espírito de Jesus, de Deus sobre Jesus, deu a Ele capacidade, deu a Ele condições de cumprir essa missão, de nos salvar, de nos consolar, de nos libertar. Que Deus nos abençoe.